Olá, muito boa tarde. Responsabilidade individual, aumento da testagem e aceleração da vacinação. Medidas em curso nos locais onde os contágios Covid estão a acontecer a maior número, nomeadamente na região de Lisboa e Val do Tejo. O tema para o comentário semanal da Renascença, neste programa, contando hoje com a presença de Eunice Lourenço. Mas começamos por lhe mostrar os acontecimentos da semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nem de esquerda, nem de direita. A Igreja é do Espírito Santo. A celebração do Pentecostes foi marcada, desde o Vaticano, por vários apelos para o interior das comunidades católicas, pedindo unidade e respeito pela diversidade dos vários carismas. Francisco questionou também quem procura transformar a Igreja apenas a partir dos próprios projetos. Oggi, se ascoltiamo lo Spirito, non ci concentreremo sui conservatori e progressisti, tradizionalisti e innovatori, destra e sinistra. No. Se i criteri sono questi, vuol dire che nella Chiesa si dimentica lo Spirito. Il Paraclito spinge all'unità, alla concordia, all'armonia delle diversità. Ci fa vedere parti dello stesso corpo, fratelli e sorelle tra noi. Cerchiamoli insieme. Importante stare dentro, nell'unità dello Spirito e non guardare le piccolezze che tu stai un po' di questa parte, un po' di quella parte, che tu preghi di questo modo e il tuo altro dell'altro. Questo non è di Dio. La Chiesa è per tutti come ha fatto vedere lo Spirito Santo il giorno di Pentecoste. É o plano mais ambicioso alguma vez lançado pela Igreja Católica na área ambiental. 7 anos para mudar o mundo. É a proposta da plataforma Laudato Si que o Papa lançou esta semana para que todas as comunidades católicas sejam totalmente sustentáveis até 2028. Rinnovo allora il mio appello. Prendiamoci cura della nostra madre terra. Vinciamo la tentazione dell'egoismo che ci rende predatori delle risorse. Coltiviamo il rispetto per i doni della terra, della creazione. Inauguriamo uno stile di vita e una società finalmente ecosostenibili. Abbiamo l'opportunità di preparare un domani migliore per tutti. Dalle mani di Dio abbiamo ricevuto un giardino. Ai nostri figli non possiamo lasciare un deserto. A nova plataforma, disponível em 9 línguas, incluindo o português, conta com o apoio do Movimento Católico Global pelo Clima e dos institutos religiosos. O percurso é inspirado pelos 7 objetivos da Laudato Si. La risposta al grido della terra, la risposta al grido dei poveri, l'economia ecologica, l'adozione di uno stile di vita semplice, l'educazione ecologica, la spiritualità ecologica e l'impegno comunitario. C'è speranza. Tutti possiamo collaborare, ognuno con la propria cultura ed esperienza, ciascuno con le proprie iniziative e capacità, perché la nostra madre terra ritorni alla sua originale bellezza e la creazione torni a risplendere secondo il progetto di Dio. A conversão de Santo Inácio de Loyola esteve no centro da mensagem do Papa Francisco para o ano inaciano. 500 anos depois, a mudança de vida do fundador da Companhia de Jesus continua a inspirar os jesuítas e toda a Igreja. La conversión de Ignacio comenzó en Pamplona, pero no terminó ahí. Durante toda su vida se convirtió día a día. ¿Y esto qué significa? Que durante toda su vida puso a Cristo en el centro. Y lo hizo a través del discernimiento. El discernimiento no consiste en acertar siempre desde el principio, sino en navegar, en tener una brújula para poder emprender el camino que tiene muchas curvas y vueltas,
pero dejarse guiar siempre por el Espíritu Santo que nos va conduciendo al encuentro con el Señor. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Quatro anos depois de obras de recuperação, reabriu o Santuário da Senhora de Aires em Viana do Alentejo. É assim, penso que para a comunidade este é um dia muito importante, na medida em que acaba por ser o regressar da imagem de Nossa Senhora de Aires à sua casa, depois de 4 anos em obras, o santuário acaba por ser um regresso triunfal, não é? Porque acaba por ter a imagem completamente diferente da própria igreja, não é? Do santuário. Sentimentos que marcaram o dia da reabertura do Santuário da Senhora de Aires em Viana do Alentejo. Um local de peregrinação na Arquidiocese de Évora, assinalado no mapa de muitos peregrinos como um ponto de encontro na confluência do Baixo com o Alto Alentejo. Aqui cruzam-se várias linhas espirituais. Aqui se junta o Alto e o Baixo Alentejo. Em grandes peregrinações, Vila Nova da Baronia, Alvito, Cuba, Vidigueira, Beja, o Baixo Alentejo é uma das grandes fontes de peregrinos deste santuário, conjuntamente com Viana do Alentejo e Évora. E faz também um encontro com o caminho real que vai até a Moita do Ribatejo. E são 120 quilómetros de história percorridos por muitos cavaleiros. Estariam nesta celebração mais de 500 para a reabertura do santuário, não fossem os constrangimentos da pandemia. Apesar de tudo, o momento foi festivo, presidido pelo cardeal Dom José Tolentino Mendonça. É esse restabelecimento interior e a Senhora de Aires e este santuário renovado e hoje de novo aberto tem essa grande função de ser uma espécie de oásis interior na paisagem, capaz de semear sementes de esperança. Sementes que começaram a ser lançadas à terra num ambiente agrícola desde o século XV. No século XV, um agricultor a lavrar a terra encontrou um pote de barro e, segundo a legendária da Rosado Popular, lá dentro estava esta bela imagem de pedra, uma Senhora da Piedade, uma Pietà. É interessante que é uma mãe a consolar um filho. Conta depois da história que no século XVIII houve, curiosamente, uma peste. E aqui os comerciantes resolveram transformar um pequeno espaço, uma pequena capela, construída então a partir dessa imagem de pedra encontrada, reconstruir essa capela nesta grande igreja, que foi em ação de graças pelo fim de uma pandemia. Ao longo dos séculos, sempre nas épocas de epidemia, lembro a grande peregrinação que aconteceu neste santuário em 1918, a pedir que livrasse o mundo da pandemia da gripe espanhola. E hoje, de novo, num contexto de pandemia, nós encontramos-nos a pedir saúde, saúde para o mundo, saúde física, que o Senhor nos liberte, que Maria interceda pelo fim desta pandemia, mas sobretudo uma saúde espiritual.
A missa campal começou com a leitura de uma mensagem que o Papa Francisco dirigiu a este momento, lida pelo Núncio Apostólico em Portugal. Assinalou a reabertura deste santuário, marcado em cada ano por duas grandes peregrinações, a da primavera, no último fim de semana de abril, e a das colheitas, no último fim de semana de setembro. Foi milagre da Santinha, foi milagre que ela fez, para o ano se Deus quiser. Tradições a retomar agora com o santuário recuperado e em torno da imagem da Senhora de Aires, que, depois de abertas as portas da igreja, foi de novo colocada no seu altar no fim da celebração. É um dia muito importante, naturalmente, de todos os pontos de vista. Do ponto de vista da fé, da religiosidade, mas também do ponto de vista cultural, do ponto de vista que, portanto, é um dos ex-libris do nosso Conselho e dá-nos mais um alento positivo para o futuro e o desenvolvimento do nosso Conselho. A recuperação do santuário aconteceu ao mesmo tempo que se recuperaram os ex-votos, um património da Senhora de Aires ao longo de toda a história, expostos aos peregrinos. Neste momento conseguimos fazer uma recuperação integral dos ex-votos que tínhamos. Eles foram todos recuperados, alguns deles não houve a possibilidade de os recuperar completamente, mas acabamos por fazer uma recuperação, penso que está muito boa, e foi a própria recuperação do edifício em si, não só com a pintura mural, mas o património integrado. Acabamos por fazer, penso que um excelente trabalho e que estará à vista de todos. E mais 7 ou 8 meses, o trabalho vai ser concluído. Em causa a musealização dos espaços e os bens do santuário para aproximar ainda mais a sua história daqueles que aqui chegam de carro, mas muitos a pé ou a cavalo. Acompanhe a informação que atualizamos permanentemente em agência.eclesia.pt. Falamos agora com o Eunice Lourenço, chefe de redação da Renascença. Cumprimento, muito boa tarde. Olá, Paulo. Obrigado, Eunice, por estares connosco. E, de facto, a situação na pandemia que se vive em situações, em locais onde os surtos começam, infelizmente, a aumentar, nomeadamente na região de Lisboa e Val do Tejo, é o nosso foco de documentário. Isto vai se resolver com apelos à alteração de comportamentos, com maiores testagens e com o aceleramento da vacinação? Eu receio que não, receio bem que não, porque aquilo que foi anunciado, que é o reforço da testagem, já vem a ser anunciado há pelo menos uma semana. Os especialistas... Sem surtir efeitos, até na própria adesão a essa testagem. Nós questionamos como é que está a ser a testagem, pedimos números. Os números não são bons indicadores. Por exemplo, em relação às empresas, as empresas não estão a recorrer à testagem tanto quanto deviam. Aliás, está a haver um recurso muito residual das empresas aos testes gratuitos que, no caso do Conselho de Lisboa, a Câmara disponibiliza vouchers para testes para empresas, além de os cidadãos que podem ir à farmácia e usar 2 testes gratuitos por mês. Portanto, nós já tínhamos uma situação de testagem em Lisboa que supostamente seria favorável. Estamos há uma semana a ouvir anúncios de reforço de testagem na região de Lisboa e Val do Tejo. Não sabemos se essa testagem está de facto a ser reforçada, se as pessoas estão de facto a ser mais testadas, e de qualquer forma os testes servem para diagnóstico, para perceber onde andam os surtos, para fazer um retrato. E eu acho que o que nós precisávamos neste momento em Lisboa e Val do Tejo é já de medidas de contenção de contágios, e não me parece que nenhuma das medidas anunciadas por enquanto tenha efeitos rápidos nessa contenção de contágios, além de que vamos entrar, ou já estamos a entrar, numa fase do ano em que, quer seja porque o tempo aquece, porque as aulas
estão a acabar. Há muitos finalistas universitários que, apesar de não terem aulas presenciais, de não haver festas, hão de querer comemorar de alguma maneira o seu fim de ciclo. Para além de tudo aquilo que cada um de nós está desejoso de fazer. Vai chegar o tempo dos Santos Populares. Ainda não há indicações sobre o que se pode ou não fazer em esplanadas, por muito que já se tenha dito que não há festas de Santo António, no sentido de não há desfile na avenida, não. Mas cada qual pode fazer a sua festinha. Como é que vai ser? Ou seja, há um quadro nos próximos tempos que, se nada for feito, tenderá a aumentar ainda mais o contágio. E, por enquanto, não foram tomadas medidas que me pareçam eficientes e suficientes para diminuir contágios. Que passos atrás seria necessário dar? Por muito que nos custe, eu acho que seria preciso, talvez, impor mais contenção, por exemplo, nos casamentos. Há notícias de vários surtos relacionados com casamentos com 100, 120, 150 pessoas que deram origem a surtos que já estão com 20, 30 infectados e, sobretudo, um reforço na fiscalização, porque aquilo que se viu ainda este fim de semana foi que, por exemplo, no Bairro Alto, muita gente já saiu à noite, as ruas estavam cheias de pessoas e aquilo que a polícia fez foi só verificar se os estabelecimentos estavam a fechar às 10h30 da noite ou não. Não houve identificação de pessoas sem máscara, não houve multas para pessoas que não estivessem a cumprir as regras que é suposto cumprirem e sem fiscalização e punição também as pessoas vão desleixando cada vez mais, porque fala-se muito na festa do Sporting e nos efeitos ou não da festa do Sporting. Os próprios especialistas não têm todos a mesma opinião. Há indicação de que terá havido apenas 20 infectados na origem daqueles milhares de pessoas que saíram para a rua, mas há um outro aspecto da festa do Sporting que foi o aspecto psicológico. Toda a gente que viu aquelas imagens acaba e que ficou em casa e que tem andado há um ano ou mais a ter precauções, consciente ou inconscientemente, tenderá a baixar um bocadinho a guarda. E isso é muito perigoso, porque já percebemos que basta baixar um bocadinho a guarda e facilitar um bocadinho para os contágios aumentarem. Por isso eu acho que é muito importante a fiscalização para as pessoas perceberem que de facto não podem ter aquele tipo de comportamentos e acho que seria importante desde já dizer quais são as regras para o Santo António, para o São João, dizer ou impor regras provavelmente mais restritas para os casamentos ou, por exemplo, obrigar a testes. Nós neste momento, sem estado de emergência, também não pode haver várias coisas obrigatórias, mas tentar que sejam feitos mais testes rápidos, por exemplo, à entrada de eventos. Também ainda não sabemos muito bem qual é o balanço que foi feito daqueles concertos teste, e isto também é muito importante para perceber que outro tipo de eventos é possível organizar, porque estamos aqui neste balanço entre todos queremos conviver, todos queremos ter um verão melhor que o do ano passado, apesar do ano passado já ter sido pelo menos melhor do que o outono, mas não podemos pôr em causa o caminho que está feito. A vacinação é muito importante para evitar casos graves de doença e o reforço da vacinação, que no fundo não é bem um reforço,
é uma aceleração da vacinação, porque temos meios para isso neste momento, porque o que dificultou no início a vacinação foi a falta de vacinas, neste momento já não se verifica, mas a vacinação tem efeito há 1 mês, 2 meses, e aquilo que se passa em Lisboa e Val do Tejo e até em alguns concelhos do Algarve é que os contágios estão a subir, a incidência está a subir, e ainda que, como esta semana também disse o Presidente da República, até num discurso um bocadinho facilitista, de que não devemos olhar para a incidência, devemos olhar mais para os internamentos e os internamentos em cuidados intensivos, que de facto se mantêm baixos, mas a incidência é muito importante em termos económicos, porque assim que a incidência subir, pelo menos o Reino Unido volta a fechar as viagens para Portugal, e neste momento não podemos olhar, quer dizer, nunca podemos, devíamos sempre olhar para os dois lados, mas uma vez que em termos de questões sanitárias não estamos com situações graves, temos de olhar mais para a economia e não deixar que o aumento da incidência prejudique ainda mais a economia. E sem dúvida que os comportamentos individuais são centrais e têm de ser responsáveis também nesta ocasião. Eunice Lourenço, agradeço ter estado aqui a comentar este problema que continua a ser a pandemia e a exigir de facto cuidados de todos nós. Muito obrigado. Obrigada. Mais logo siga também a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.